Olá, aluno! Na aula que aprendemos o operador de negação, o NOT, vimos que ele inverte o valor lógico da proposição. Se o valor lógico é falso, ele passa a ser verdadeiro e vice-versa. Mas quando temos operadores condicionais e bicondicionais, tem que se tratar proposições lógicas equivalentes para se fazer a negação, assim como nós já vimos para o e para o ou, e é disto que nós vamos tratar nesta aula. Veja esta figura. Temos CP, então, Q, com um determinado valor lógico. Para negarmos, devemos colocar o operador NOT para inverter o valor de P, então Q. Mas existe uma proposição composta equivalente para a negação fazer essa negação de uma forma mais apropriada. É a negação escrita P e não Q. Isso pode ser demonstrado usando-se a tabela verdade. Veja a tabela mostrada na figura. Na terceira coluna, temos os valores lógicos de CP, então Q, mostrando em cada linha as variações de P e Q. Na coluna 6 da tabela, onde consideramos a proposição composta P e não Q, e se mostra os valores lógicos para as variações de P e Q. Veja que cada linha apresenta o valor contrário ao da coluna 3, mostrando a equivalência lógica da negação do conector condicional. Verificamos que o valor lógico é exatamente o inverso da coluna 3. Desta forma, demonstra-se que esta proposição é a negação da proposição inicial. Veja o exemplo mostrado aqui na figura. Para se negar a proposição de valor lógico verdadeiro, se o Sol está quente, se o Sol está forte, então o dia está quente. A negação da frase deve ter o valor lógico falso. E poderíamos negar de duas formas. A primeira forma é colocando o operador de negação na frente da proposição. Teríamos não, se o Sol está forte, então o dia está quente, com valor lógico falso. A segunda maneira é usando a expressão equivalente. Então, o Sol está forte e o dia não está quente. É uma proposição falsa equivalente à que nós colocamos inicialmente. Agora vamos tratar de verificar como fazemos a negação do conector bicondicional, o C e somente C. A proposição P e somente CQ tem um valor lógico que é invertido ao se colocar na frente o operador de negação. Para criar uma proposição equivalente à negação, tem-se P e não Q ou Q e não P. Esta proposição equivalente pode ser construída a partir da definição do C e somente C. Acompanhe esta figura para facilitar a demonstração. Se o P e somente Q, como já definimos, são duas proposições condicionais ligadas pelo E, já vimos isto em outras aulas, CP então Q e CQ então P, é o equivalente do P e somente C, Q. Para negarmos o conector bicondicional, é a mesma coisa que negarmos a proposição equivalente com o operador E. E nós vimos que a negação do conector deve usar
o ou, negando os componentes, como mostrado aqui na figura. Mas cada conector composto, como mostrado, é indicado pelas setas em vermelho na figura, e temos a expressão final: P e não Q, ou Q e não P. Então, simplificando, a proposição de negação equivalente da negação de uma proposição bicondicional será com um E negando as proposições ligadas pelo conector OU, como mostrado aqui na figura, no quadrinho verde. Nesta aula aprendemos sobre a negação da proposição se, então, e o se somente se. São negações que nós devemos prestar muita atenção, né? Existem proposições equivalentes destas negações que usam o e. Então, o se, então, que usa a proposição e na sua negação. Já o se e somente se usa dois e's e um ou, como nós vimos nesta aula. Isto é um assunto muito importante e que vocês devem procurar, inclusive, memorizar. Bem, assim finalizamos esta aula. Veja o texto correspondente, faça os exercícios e até a próxima aula.